Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um clássico da literatura brasileira, uma obra canônica, importante, considerada uma obra relativamente polêmica, considerada uma das obras mais importantes, fundantes da história da nossa literatura, também considerada uma das pioneiras, né, um livro pioneiro em vários aspectos. E o livro do qual falo é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. E se você quer saber por que essa obra é tão importante, pioneira e até em alguma medida polêmica, fica até o fim pra você ver que eu vou contar pra você. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a história do cara. O Manuel Antônio de Almeida, ele foi um escritor, ele formou-se em medicina, então ele foi médico também. Ele era político, né? Na verdade, ele começou uma carreira política, ia fazer campanha política. Então era um homem que, no século XIX, transitou em diferentes lugares do saber, da área do saber, de áreas do saber humano. Mas ele morreu muito precocemente, né? 30 e poucos anos, ele vem a óbito. Quando ele estava fazendo campanha política dele, ele teve que viajar de navio, o navio naufragou e ele veio a óbito em alto mar. E o que é triste, né, a ironia do destino é que o cara morria de medo de morrer afogado, ele morria de medo de naufrágio. E foi justamente assim que ele faleceu. Então essa é um pouco da história triste do Manuel Antônio de Almeida, porque ele não tem outro romance, ele não publicou outro romance. O único romance que ele publicou foi esse, Memórias de um Sargento de Milícias, no ano de 1852. É um romance que está ambientado no que os estudiosos chamam de Brasil joanino, que é quando a família real veio para o Brasil durante o reinado de Dom João IV. Então, a família real estava aqui no Brasil. Portugal ainda tinha essa relação de muita proximidade, de, em alguma medida, até um certo poder em relação ao Brasil. E todas essas questões vão aparecer na obra. Além disso, Memórias de um Sargento de Milícias é um romance que, pensando no século XIX, estaria ali inserido em duas classificações, em duas formas de categorizá-lo, né? É um romance urbano, ou também chamado romance de costumes, porque é um romance que vai falar da vida na cidade, que está inserido nessa tradição aí de retratar a vida na capital federal, né? Que era o Rio de Janeiro na época, os costumes, os hábitos da burguesia e da nobreza que estava aqui vivendo na época, mas também é uma obra que está inserida na tradição do folhetim, né? Que era a famosa novela do século XIX, né? Que os capítulos eram publicados nos jornais semanalmente e as pessoas iam acompanhando, como hoje em dia costumam acompanhar capítulos de séries, de temporadas de série ou episódios de novelas televisivas. Então, é uma obra que, na sua própria época, no seu próprio tempo, trouxe também, mobilizou muitos leitores. E à época, o Manuel Antônio de Almeida não publicou com o seu nome original, ele utilizou um pseudônimo, um brasileiro, justamente porque a obra tem contornos que se distanciam da tradição do século XIX, e ele retrata o Brasil, é uma obra que traz mesmo um retrato muito mais próximo da realidade do Brasil do século XIX do que o romantismo em geral. E aí já vem uma outra questão que vale a pena de comentar, né? Colocar sobre Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra considerada à frente do seu tempo, porque foi publicado no auge do romantismo brasileiro, e o romantismo brasileiro tinha certos padrões estéticos. O romance romântico, originalmente falando, tinha muito marcas de idealização amorosa, idealização das personagens, idealização dos heróis, das heroínas, um certo maniqueísmo na construção dos personagens protagonistas. Então o bom é 100% bom, é quase puro, pertence a uma classe social abastada, então todos os requintes e refinamentos possíveis estão presentes na composição dos heróis, enquanto que os vilões, por outro lado, são 100% malvados, cruéis. Então existe aí um maniqueísmo na construção original dos personagens do romance romântico tradicional. O que a gente não percebe aqui. Em Memórias de um Sargento de Milícias, as personagens beiram até uma certa caricatura, porque eles são construídos de uma maneira muito... Essas personagens são construídas de uma maneira muito mais realista, né? Os seus costumes, as suas nuances, elas todas são apresentadas com certa dose de realismo, sem idealizações, sem sentimentalismos, né? O amor é um sentimento maravilhoso, mas os românticos exploraram o amor de uma maneira muito clichê, em alguma medida até fantasiando
entende mais o que o amor é de fato. E quando o amor não funcionava, não dava certo, a válvula de escape dos românticos era o escapismo, era a fuga da realidade através da morte, do sonho, da ilusão, do apego ao passado ou coisas desse tipo. E nada desses elementos estão presentes em Memórias de um Sargento de Milícias. Primeiro porque o protagonista, o herói da obra, na verdade é um anti-herói, né? E quem é ele? Leonardinho. O nome dele é Leonardinho, filho de Leonardo Pataca e de Maria da Hortaliça. Ele nasceu de uma pisadela e de um beliscão, porque é assim que esse casal começa a flertar nos primeiros capítulos da obra. E ele é maloqueiro. Essa é a palavra que a gente pode utilizar para designar Leonardinho. É um malandro. É a primeira aparição do malandro na literatura brasileira. E o malandro é esse cara, esse sujeito que vive conforme os ditames do jeitinho brasileiro, né? Então, se a gente quiser ir investigar e tentar entender de onde é que vem esse jeitinho brasileiro, que é algo que no dia a dia a gente muitas vezes lança mão para sair de situações de enrascada, em certa medida também pode se aproximar muito de certas práticas de corrupção, de trairagem, né? De tudo aquilo que não corresponde muito bem ao nosso conceito maniqueísta de honestidade, de ética, de decência e de caráter. Né? Algo que foge de certos padrões morais. Aqui a gente tem na construção desse personagem, que é um anti-herói, essa figura do malandro que empreende o seu jeitinho brasileiro desde criança, desde a infância. Ele já apronta das suas, ele já mostra que veio, né? É capaz de aprontar grandes peripécias, trazer grandes reviravoltas, prejudicar um tanto de gente pelo simples prazer de aprontar e de tocar o terror. É isso que Leonardinho faz. Ele se apaixona por diferentes personagens na obra, mas o amor não aparece aí como esse sentimento que é redentor, que é o resgate, que é a salvação do ser humano. Não há essas romantizações, né? Então são personagens que pertencem às classes populares. Nós não temos nenhum herói da burguesia, nenhum herói descendente da aristocracia. São todos personagens que vêm de uma vida simples, de lugares populares, de lugares mais simplórios e humildes. E são personagens que desdobram comportamentos muito mais próximos do que entendemos por humanidade, que tem suas ambiguidades, as suas contradições, mas o modo como o Manuel Antônio de Almeida aborda essas questões é que é interessante, porque há uma certa leveza, há uma certa alegria ao falar dessas questões que torna a obra muito cômica e divertida. Para alguns estudiosos, inclusive, Memórias de um Sargento de Milícias inaugura as tendências realistas e naturalistas que viriam a seguir aí no projeto historiográfico dos movimentos artísticos da literatura brasileira. E o Antônio Cândido foi um grande professor, sociólogo, crítico de literatura, um grande leitor, um grande estudioso. Ele produziu um dos ensaios mais relevantes para os dias de hoje ainda, intitulado Dialética da Malandragem, em que ele problematiza a figura do Leonardinho, porque durante muito tempo se comparava o Leonardinho à figura do pícaro, que é um típico padrão das narrativas mais antigas espanholas. O pícaro seria essa figura que dá o seu jeitinho, que faz as suas pequenas trapaças, vive de pequenas trapaças para sobreviver, né, para dar conta de viver mais um dia, garantir o seu sustento para mais um dia. Mas os métodos que eles empreendem, que o pícaro empreende, são muitas vezes não convencionais, imorais e até ilícitos. Mas não é o caso do Leonardinho, porque ele, em alguma medida, faz porque quer, faz porque gosta. E tudo isso com uma linguagem simples, coloquial, sem os rebuscamentos, sem os empolamentos típicos do romantismo. E é por essa razão que Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra que vai e volta dos maiores vestibulares brasileiros. É uma obra que vem e volta e continua falando, continua atual, continua ainda traçando um pouco da personalidade social e até política do povo brasileiro. E é por fazer todo esse mapa, né, e antecipar, até prenunciar, porque a gente está em 2022. Este livro, a gente está em 2023. Este livro é de 1852. Então, nós temos aí mais de 100 anos de publicação dessa obra, mas ainda é uma obra pertinente e atual, que ainda corresponde às estruturas políticas e sociais do Brasil, e inclusive também estruturas literárias da nossa literatura. Então, é por isso que eu recomendo a leitura de Memórias de um Sargento de Milícias. Eu espero que vocês apreciem a leitura, apreciem também esta videoaula, compartilhe com quem estiver estudando a obra, tiver interesse em entender um pouco mais sobre os meandros e os mecanismos desse texto. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!